Olá, meus irmãos da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Aqui quem vos fala é o diácono Messias Lamin. Tudo bem? Pois é. Estamos de volta por mais um dia para a gente falar, então, da terceira lição da nossa revista. Olha aqui, ó, Palavra e Vida. Mais um domingo aqui, a gente tendo a oportunidade de entregar para você uma lição, né, que a revista traz para a gente. Não é isso? Pois é, essa revista ela promete, tem coisas muito legais aqui. E eu espero que você esteja aí sendo abençoado por ela, porque eu estou sendo abençoado pelas lições dessa revista. Espero que você também esteja sendo abençoado. Eu quero dizer para você que a nossa igreja já voltou, né? Os cultos já estão acontecendo, eles acontecem aos domingos, às 10 horas e às 18 horas, 18h30, perdão. Então, domingo às 10 da manhã e às 18h30 você pode participar conosco lá. No momento ainda temos um distanciamento, mas você vai poder matar a saudade dos irmãos. Seja bem-vindo, retorne à sua igreja. Eu também queria dizer que esta aula da EBD ela está disponível no portal da igreja, no YouTube, né? Mas ela é disponibilizada sempre aos domingos, às 9 horas da manhã. Então, se você quiser, já logo cedinho, né, participar da nossa EBD, assistir aí, né, a esta aula, ela vai estar disponível no Facebook e no portal da igreja, no YouTube, a partir das 9 horas da manhã de domingo. Tá ok? Muito bem, lição aqui, ó, lição de número 3, a oração como refúgio. Olha isso, hein? Com certeza, a oração é o nosso refúgio. Hoje eu quero apresentar para você um modelinho diferente aqui da nossa lição. Espero que você curta, goste também, né, e consiga reter também o aprendizado, como a gente tem feito aí aos outros dias, né, nos demais domingos. Tá bom? Vamos lá, então? Muito bem, muito bem. Então, está aqui a nossa lição para esse domingo. Eu quero trazer um modelinho diferente para a gente falar da nossa revista, né, e da lição que nós temos. Esperança em tempo de quarentena, né, o tema da revista desse trimestre. E a lição de número 3 está falando sobre oração como refúgio. O pastor Gelson Gonçalves Sardinha é o autor aí dessa lição. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se assim for possível, ou ler aqui comigo o texto áureo, né, dessa revista, dessa lição, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E ele diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Amém. Muito bem. Esse é o texto áureo da nossa revista, da lição, né, de número 3, que nós estaremos falando hoje sobre oração como refúgio. Está aqui, então, o título. Então, vamos começar aqui a nossa lição. Meus queridos irmãos, nós sabemos que a oração ela é o nosso refúgio de fato, né? Em épocas como esta que nós estamos vivendo, com certeza a oração ela tem sido a base da nossa vida como cristão, da nossa vida cotidiana. Orai sem cessar, não é isso que a palavra de Deus nos diz? Orai sem cessar. E nós estamos exatamente passando por esse momento eu diria até de alguns momentos de angústias, né, em função desse excesso social, dessa mudança que houve aí na nossa rotina, trazendo para muitas pessoas um afastamento. Então, a oração ela é exatamente uma forma de nos levar,
né, nos fazer comunicar com Deus, né? É o que o autor coloca aqui, né? A oração é o ato de comunicação com Deus. E a gente vai perceber que ao longo da história do povo de Deus, isso não fugiu à regra, né? Ou seja, o povo tinha como arma e escudo a oração como algo fundamental para a sua vida, para trazer paz, né, à sua casa, para trazer paz às angústias que esse povo vivia. E o povo de Israel, né, ele vivia o seu momento de glória, o seu momento de apogeu ali. Mas, mesmo assim, eles viviam também as suas angústias, as suas tribulações. O texto áureo, né, da nossa revista, que eu acabei de ler, ele está aqui até mais completinho, e o irmão e a irmã vai poder ver como que Deus, naquele momento, chama a atenção do povo com relação a essa necessidade do povo se converter, do povo mudar, né, o seu comportamento, de agir, né, de forma diferente em relação a ele. Quando ele fala que poderia mandar as pragas, né, poderia enviar pragas de gafanhoto, poderia fechar os céus, poderia não enviar mais chuvas, mas Deus diz assim, mas se aquele povo se humilhar, se orar, se buscar a minha face, se abandonar os seus maus caminhos, eu perdoarei. Quer dizer, eu perdoarei. Então, mesmo Israel experimentando aquela vida extraordinária, eles não podiam esquecer de que tinham que orar, porque as tragédias estavam à porta, porque as catástrofes viriam. Então, esse momento de oração, aquele momento em que nós, como cristãos, né, vivemos aquele momento de contrição, de conversar, de falar com Deus, se faz necessário a todo tempo. Então, nós, como servos de Deus, como cristãos, não podemos deixar de orar. E eu me lembro que muitas das vezes eu via, né, a ideia de oração sempre com a fecha os olhos, né? Tem até um textinho que é ensinado às crianças, né? Cabeça baixa, olhinho fechado, pensando em Deus e no fim, amém. Não é assim? Eu ouvia muito isso. E aí acaba, às vezes, algumas pessoas falando assim, poxa, mas eu quero orar, às vezes eu estou dirigindo, então eu não posso orar, porque se eu fechar os olhos... Não, você pode orar a todo tempo, mas não precisa ser de olhos fechados, tá? Você pode orar de olhos abertos. Por favor, não feche os olhos quando estiver dirigindo. Então, tem hora que você não vai poder fechar os olhos, mas você pode orar, irmãos. Não tem uma relação direta com a ideia de fechar os olhos. Fechar os olhos é apenas uma questão de concentração, mas é importante lembrar que orar é válido a todo tempo, né? O orar e sem cessar está aí para isso, né? Orar e sem cessar. Então, essa é uma questão em que a gente precisa estar o tempo todo atento, né? Porque é o que, na verdade, a palavra de Deus nos pede, né? Então, se você pode orar, né? Se você pode estar em oração, ótimo, né? Se você pode estar em oração, ótimo, né? Então, esse é o momento, acho que essa é a hora em que você vai lá e se entrega a Deus, né? Então, você vai lá em 1 Tessalonicenses, por exemplo, 5, né? 17, e fala, orai sem cessar. E o 18 diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, né? Então, essa ideia de orar sempre. Então, não importa qual é o seu momento, não importa qual é a situação que você esteja vivendo. Orar sempre, né? E é exatamente o que Deus chama a atenção aqui. Então, fazia-se necessário o que ali? A contrição, a humildade, o arrependimento, a confissão, né, de santidade. Só assim Deus faria morada no seu templo. É ali que Deus chama a atenção. E aí, meus irmãos, o que acontece com tudo isso? Nós vivemos uma época de Covid, né,
desse vírus que tem dominado aí a nossa sociedade. E com a chegada desse vírus, nós não temos nenhum remédio ainda. Nós não temos nenhum antídoto para ele, não é verdade? Então, o que nos resta? Orar. Colocar os nossos joelhos no chão, pedir a Deus que proteja a nossa casa. Né? Porque oração é o nosso refúgio, não é isso? Orar é o nosso refúgio. A gente vai estar lá presente, né? Vamos dizer assim, naquele momento de oração. Então, esse é o lugar que nós queremos estar. Então, a oração ela é o nosso refúgio. E ela também é o nosso refúgio por meio da onde? Da fé. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, eu sempre lembro lá de Hebreus 11:1, né, que diz o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza das coisas que não se veem. E aqui no texto, o pastor coloca o Hebreus 11:6, que ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Muitas pessoas, apesar de tudo isso que nós estamos vendo aí, não acreditam que Deus existe. Atribui exatamente até tudo que está acontecendo a ele. Como é que pode Deus deixar que isso tudo aconteça, né? Como se fosse de fato ele tivesse que interferir nisso. Ele vai nos proteger, é isso que ele vai fazer. Uma vez que a gente realmente se arrependa dos nossos pecados, dos nossos erros e fique com ele, né? E esteja junto com ele, que a gente abandone os nossos maus caminhos, né? Então a fé é salvadora, é isso. Para a gente poder estar com Cristo, quando a gente aceitou a Cristo lá atrás, foi pela fé. A gente acreditou que aquela palavra era real e ela passou a tomar conta de nós. É isso. Paulo falou, na lição passada, Paulo falava o quê? Olha, tudo pode se destruir, o homem pode se corromper externamente, mas internamente a palavra plantada lá não se corrompe. Então a fé é salvadora. A fé não é só um conhecimento do intelecto, é muito mais, é viver seguramente no transcendental. A fé não existe em conhecer a razão para as ações de Deus, mas considera Deus como o maior das bondades e misericórdias. Pela fé, a gente acredita e pronto. A gente não fica questionando, né? Deus é Deus. Então, essa oração que nos aproxima de Deus e cria esse diálogo com Ele, é o que vai fazer toda a diferença, meus irmãos. A partir daí, a gente vai ter ali a oportunidade de conversar com Deus, de gerar confiança com Ele. Então, essa oração, ela é mais significativa e é a que brota de um coração cuja confiança está depositada no Deus que agiu e falou através dos antigos servos. E, por último, por intermédio do seu Filho Jesus e dos ensinamentos da Bíblia. Então, exatamente a partir disso que nós vamos observar a atuação de Deus nas nossas vidas. Então, quando você ora, quando você entrega a Deus a sua vida, quando você conversa com Ele, tudo faz sentido, as coisas começam a fazer diferença a partir disso. Então, Deus fala conosco. Deus fala conosco através da Bíblia. E nós respondemos com oração. É ou não é? Nós respondemos com oração, com a nossa confiança, com a nossa fé. Então, é a partir daí que ele passa a ser o detentor, né, vamos dizer assim, das nossas vidas, uma vez que nós entregamos para ele o nosso caminho. E outra coisa, né, meus irmãos, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Eu não posso ter fé naquilo que eu vejo. Eu tenho fé no que eu não vejo. O que eu vejo está ali. É diferente. Então, a fé, ela não convivi com Cristo. É isso? Eu não convivi fisicamente com Ele, mas eu sei que Ele esteve aqui, eu sei do que Ele fez, e eu sei que Ele foi embora, mas mandou o seu Espírito que habita em mim, hoje habita em você. Amém? Pois é, está lá em João 14, né, que você vai encontrar aí Jesus indo embora e avisando que vai mandar um Consolador. João capítulo 14.
Então, é isso que a gente começa a perceber, essa modificação, né, vamos dizer assim, que o servo de Deus ele passa a ter. Não é isso, meus irmãos? É ou não é? É isso, não é? Você acredita nisso? Você tem fé nisso? Pois é. Então, se você tem fé, tudo vai fazer diferença. Se você tem fé, tudo muda, né? Tudo muda. Então, é muito importante que você tenha fé e acredite nisso, que você confie nisso, né? A partir daí, você vai ali observar as mudanças, né, que Deus vai fazendo aí nas nossas vidas. Então, eu quero muito que você confie, que você acredite, que você entregue sempre o seu caminho ao Senhor, né? É assim que acontece. O seu caminho ao Senhor, né? E a partir disso, então, ele vai tomando conta de você, né? A partir disso, ele vai tomando conta da sua vida. Vou fazer só uma correção aqui. Jesus foi, né? E lá em João, capítulo 16, ele falou, né, que estava indo, mas iria enviar um Espírito de verdade, e ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Você vai encontrar esse texto lá em João 16, 13, por exemplo. Então, é importante a gente saber, né, dessa vida que agora nós temos em Cristo. Então, Deus fala conosco através da Bíblia, Deus fala conosco, né, através da palavra dele. Aí a gente, isso por eras, né? Não só agora, desde o Velho Testamento, Novo Testamento, Deus está sempre falando com a gente, né? Então, a oração de uma pessoa tornada justa pela fé, ela é motivada por essa fé e procura a vontade de Deus. É por isso que essa oração ela é eficaz, né? É por isso que essa oração ela é eficaz, né? Tem uma palavra em Tiago, deixa eu achar o texto aqui, lá em Tiago, que, que diz assim, ó, a oração de um justo pode muitos em seus efeitos, né? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Está aqui no texto, um texto de Tiago 5,16. Olha só, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Veja o poder da oração, né? O poder que a oração. Isso você tem que acreditar, é fé, né? Então, quando você ora por mim, quando você ora pelo seu irmão, você está ajudando, né, a minha vida e a vida da pessoa que você orou. Então, muitos de nós, às vezes, ficamos envergonhados por causa da nossa fé. A gente esconde ela, a gente não pode fazer isso, né? Que a gente não pode ceder às pressões. Nós somos da igreja, evangélico, cristão, igreja onde nós estivermos, né? Então, que a gente possa sempre passar para o outro essa confiança, né? E dizer para ele que você e eu, né, nós temos um caminho de salvação, um caminho de salvação. Que a tua fé possa se renovar a cada dia, meu irmão, minha irmã. O outro ponto é a adoração. Então, a oração, né, ela é um refúgio por meio da adoração. Então, quando Jesus ressuscitou, ele se apresentou a Pedro lá e fez aquelas perguntas para ele, o que ele queria, na verdade, era saber se Pedro, de fato, adorava ele. Se Pedro entendia qual era, de fato, a missão de Cristo. Porque não tinha que Pedro morrer por Cristo, mas Cristo que deveria morrer por Pedro. Então, vencer, romper esse orgulho, mudar essa forma de pensar, foi fundamental para que a igreja seguisse. Pedro foi o fundador da igreja, não é isso? Então, ele era a pedra lá, né? Desculpa, ele era a pessoa que estaria à frente da igreja, não é isso? Então, é importante a gente entender que ele era a pessoa que estaria nesse comando. Então, Jesus precisava mudar
aquela cabeça ali, e aquele diálogo final foi fundamental para isso, né? Então, esse diálogo permitiu com que a igreja progredisse, seguisse em frente, né? Então, por quê? Porque tal orgulho impedia de ver que Cristo tinha que morrer por ele, não ele morrer por Cristo. A gente vê na história de Pedro várias vezes, ele cortando a orelha, querendo agredir as pessoas, porque ele achava que ele é que tinha que morrer por Cristo, né? E não Cristo morrer por ele. Então, mas não era isso, né? Então, é importante a gente entender isso, porque quando a gente fala de oração por meio da adoração, nós estamos orando a um Deus que nós adoramos, a um Deus que nós servimos, né? E ele é maior que tudo, né? Então, essa é a questão que é importante ser esclarecida aqui, né? O apóstolo João também faz um destaque com relação ao amor sincero de Jesus por nós. Então, ele diz assim, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado, né, os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Então, está lá em João 13:1. Então, a gente vai percebendo aí o amor de Cristo para conosco, né? Esse Deus é amor, né, meu irmão? Então, minha irmã, então, Deus é amor. E demonstrou este amor entregando seu filho. É extremamente importante a gente entender isso para o nosso dia a dia, para que a gente possa, no momento em que fizermos as nossas orações, que a gente entenda o quanto é importante saber que nós adoramos a Deus. Nós não adoramos a Deus somente quando cantamos, não, né? Nós não adoramos a Deus somente quando cantamos. Nós adoramos a Deus a todo instante, né? Então, é importante que você saiba disso. Diga para Deus que o ama. Algumas pessoas têm dificuldade de dizer para o outro, né? Para o familiar, para a esposa, para o marido. Cara, tem que vencer isso. Diga para Deus que o ama, né? Então, quando o amor que sentimos por Deus enche a nossa vida, não temos dificuldade de expressar em oração nossos sentimentos. Então, expresse para Deus seus sentimentos, né? Somos responsáveis por tudo isso. Então, essa é uma análise importante quando nós vamos adorar a Deus. Reconhecer que Ele tem a primazia, Ele é o primeiro, né? Tá? Então, é importante você ter isso forte na sua vida, né? Se o ser divino mais elevado merece o nosso mais elevado respeito, diante de Deus, os anjos cobrem o rosto e clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías 6:3. Olha isso. Imagina nós, então. Então, meus queridos, não esqueçam que nós adoramos a Deus a todo tempo, não só quando cantamos. A nossa adoração, ela vai pelo respeito, vai pela honra, sabe? Vai por pregar a palavra e por fazer a vontade dele. O nosso terceiro ponto fala sobre oração por meio de confissão. Pois é, a oração também é uma forma, dentro do meu diálogo com Deus, eu também abrir meu coração para Ele. Porque a oração é uma conversa, né? É isso, uma comunicação. É a hora que eu e Deus nós conversamos. Então, se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, se você, né, está com algum problema e precisa abrir seu coração, abra para Deus. Meu irmão. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto você, meu irmão, minha irmã, não confessar o seu pecado, o diabo está se aproveitando disso. Porque o diabo, ele vence na escuridão. Isso mesmo. Ele vence na escuridão. Se você não confessa o seu pecado a Deus, ele está brincando com você. O diabo está brincando porque é na escuridão que ele está se dando bem, sabendo que você não trouxe à luz o seu erro. Agora, quando você confessa o seu pecado e paga as consequências pelo seu pecado, o diabo não tem mais poder sobre ele, sobre esse pecado, porque você já confessou. Você já está pagando o preço por ele, entende? Mas enquanto não faz isso, você está sofrendo porque ele está brincando contigo, porque ele se aproveita dessa escuridão aí. Então, no seu diálogo com Deus, confesse seu pecado, sabe? Entregue-se,
mostre que você está arrependido disso, né? Porque pecados que nós cometemos, às vezes são pecados voluntários, né? Como ele chama de pecado de comissão, ou às vezes uma boa vontade que a gente poderia fazer e não fez, que é o pecado de omissão. Então, se a gente esconde isso de Deus, a gente não prospera. É importante que a gente confesse, é importante que a gente conte para Deus, né? Que a gente abandone aquele pecado e siga a nossa vida. Se a gente não fizer isso, a gente fica sempre na mão do inimigo, porque ele sabe também dos nossos erros. E ele se aproveita porque eu não confessei. Você não confessou, então ele está se aproveitando disso. Então, aproveite a oração como refúgio por meio de confissão. Confesse, porque Deus é sincero, Deus perdoa aqueles que, por meio de oração, reconhecem os seus pecados, né? Quando nós pecamos, ferimos não a nós mesmos, não somente a nós mesmos, mas a todos os que estão à nossa volta. Por isso que a gente precisa reconhecer o erro e corrigir, né? E aí o pior, estamos também ferindo a Deus, né? Pecado contra Deus. Então precisamos confessar os nossos pecados. E aí o diabo ele perde o poder sobre a gente, sobre aquele erro, né? Sobre aquilo que eu tinha. E aí ele não tem mais poder. Então nós precisamos confessar os nossos pecados. Precisamos procurar refúgio na oração, a sós com Deus, confessar e pedir perdão e clamar por perdão a Deus. Se você realmente, meu irmão, minha irmã, estiver arrependida, Deus há de te perdoar. O quarto ponto aqui vai falar sobre oração por meio do louvor. Isso mesmo. Adoração, já falamos, agora é louvor. Então, aqui é importante a gente entender, né? O salmista diz assim: o louvor te aguarda em Sião. O Deus, os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Ao oferecermos votos por ocorrer na forma de um ato público de adoração e louvor, né, ou alguma outra demonstração de alegre confiança em Deus que responde à nossa oração. Então, a partir daí, quando nós louvamos a Deus, quando nós estamos cantando, quando nós estamos reconhecendo a Deus, é importante a gente saber que essa honra a Ele pertence, né? Então, quando temos grande estima e amor por uma pessoa, por exemplo, falamos bem dela, aquele a quem honramos e amamos mais do que qualquer outra pessoa, recebe naturalmente o nosso maior louvor. Então, quando você ora por alguém, quando você fala bem das pessoas, você também está louvando a Deus, porque você está fazendo bem ao teu próximo, né? Então, é importante, meus queridos, a gente expressar em ações aquilo que nós reconhecemos e entendemos que é o nosso Deus, que é um Deus de amor, um Deus um Deus perdoador, um Deus galardoador, né? Um Deus que está sempre conosco e Ele quer o nosso bem, Ele nos quer ver feliz, é isso que Ele quer. Então, que a gente possa realmente reconhecer isso, para que a gente vença, né, as nossas dificuldades. E aí, meus queridos, por meio dessa adoração, né, nós não podemos assim, nós não podemos recuar. Nós devemos sempre estar louvando e agradecendo o nome do nosso Deus. Não deixe de dar graças, né, por vocês, mencionando-vos em minhas orações. Aqui, Paulo falou isso lá em Efésios 1,16. Está vendo? Então, orai uns pelos outros. É isso que a palavra diz? Orar sem cessar é uma exortação do nosso Senhor Jesus. E é também de Paulo, né, que nós acabamos de ler aqui, 1 Tessalonicenses 5,17. Então, às vezes, a gente ouve na igreja que o louvor só existe um momento, que é aquele momento do cântico. Não é. Louvar não é por si só cantar, mas tributar honras por meio de todos os elementos da liturgia. A oração é uma forma de louvor onde nos refugiamos em Deus. Então, tudo que envolve a liturgia, tudo que envolve o teu momento de culto, é louvor a Deus também. É adoração, como eu falei agora há pouco.
né? Então, é importante a gente entender isso para não ficar preso apenas a um ponto, né? Mas a todo momento nós estamos honrando e glorificando o nome de Deus. Então, isso é algo importante que nós devemos carregar, que a nossa oração possa ser uma oração de refúgio, mas oração por meio também do louvor, onde a gente, através da liturgia, possamos estar o tempo todo reconhecendo quem é esse Deus, né? Então, não importa, desde o momento que o nosso coração esteja em paz, desde o momento que a gente esteja, de fato, nos entregando a Deus, isso vai acontecer e Deus vai ficar feliz com isso, né? Por exemplo, hoje nós estamos em meio a uma pandemia, né? Então, nós precisamos estar esperançosos e mantermos a nossa fé em Deus. A gente não tem remédio, como eu falei, a gente não tem uma solução, mas a gente tem Deus, Deus que é o Senhor de todas as coisas, né? Então, bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Em qualquer dificuldade e agruras, em tempos de pandemia de coronavírus, devemos louvar e refugiarmos em oração a Deus. Amém? Pois é. É assim, meus irmãos, que a gente vai entendendo o que de fato é a nossa oração para com Deus, a forma como nós devemos nos comportarmos perante Deus. Isso é a que é a grande questão. Se você, de fato, está em oração, se você ora, se você tem diálogos constantes com Deus, com certeza, isso tudo que a gente falou aqui para você está mais do que aprendido, não é verdade? Está mais do que aprendido. Amém por isso. Que Deus te abençoe muito, né? Então, para que haja cura, por exemplo, dessa doença maligna, só há uma alternativa, uma só vacina, o perdão de Deus Pai por meio do precioso sangue de Jesus, seu Filho. Então, assim como precisamos de uma vacina contra a Covid, precisamos da salvação, que só Jesus pode nos dar. É isso? Então, que Deus possa realmente estar conosco, reconhecer através da nossa oração, né, a nossa contrição, a nossa vontade em mudar, a nossa vontade em estar junto com Ele. E que a oração realmente seja, para todo o tempo, o nosso momento de diálogo, o nosso momento, né, de conversarmos com Deus, o nosso momento de nós nos refugiarmos a Ele, para que Ele possa nos atender e nos perdoar. E que ali a gente também possa aprender, nesse diálogo, quem somos nós. Que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos reconhecemos, mais nós observamos os nossos erros, as nossas falhas e corrigimos esses erros e falhas. Então, que Deus realmente nos abençoe grandemente através dessa palavra. E aí, meus irmãos, então, essa forma que hoje nós utilizamos, sei, você gostou? Deus te abençoe, amém. Então, essa é uma maneira também de a gente aprender junto aqui, olhando direto para a lição. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que a oração possa ser, de fato, o seu refúgio o tempo todo, o seu diálogo com Deus. Que Deus te abençoe e que essa semana que começa possa ser uma semana de vitórias e de bênção para você. Que nós, se Deus quiser, estaremos juntos no próximo domingo com a lição de número 4. Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima.